Olá, hoje vamos falar sobre a seca que abala toda a região sudeste. Começou por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo. Viemos hoje conversar com o Superintendente Federal de Agricultura, José Arnaldo de Alencar, que é engenheiro agrônomo e que tem uma história muito interessante para contar da sua passagem pelo Nordeste, que ele é originário de Ceará, né, Arnaldo? Sim. E teve uma experiência muito interessante que merece ser contada aqui, também o seu trabalho no dia a dia à frente da Superintendência de Agricultura. José Arnaldo, muito obrigado por receber a gente aqui. Obrigado a você, eu agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre essa questão da seca e principalmente da convivência com a seca. O que é você conviver com a seca, né? Como é que nós devemos, pelo menos, procurar fazer para poder entender que a seca ela é permanente, né? Ela não vai acabar essa seca agora, né? Exato. Ela, em função de toda a situação climática, das mudanças climáticas de maneira geral, a tendência é que nós tenhamos que conviver realmente de uma maneira bem racional com a seca. E você que vem de uma origem, de um estado do Nordeste, né, do Ceará? Ceará, pois é. Eu costumo dizer, eu brinco com os colegas que eu sou um sobrevivente da seca, né? Eu nasci numa região muito seca, não sei se vocês... A minha região é a região do Cariri, né? Lá no sul do estado do Ceará. Mas é bom colocar o seguinte, o Cariri é um oásis, né? Você tem uma região que envolve ali a cidade do Crato, Barbalha, Grangeiro, e que você já conhece, que fica no pé da Chapada do Araripe. Essa região tem muita água, quer dizer, é um oásis. Quando você sai, você passa a Chapada do Araripe e passa para o sertão, que é exatamente onde eu nasci, que a minha cidade é uma cidadezinha pequenininha chamada Potengi, fica lá no sul do Ceará, bem próximo do Piauí, já é sertão. Então, sim, é uma região que não tem água. Não tinha, principalmente há 50 anos atrás, né? É que a coisa era muito difícil, até porque a cidade estava iniciando, não era distrito, depois passou para município. Mas a história que eu conto sempre é o seguinte, é que nós tínhamos no município, nós tínhamos uma barragem, né, que era a única da cidade, que com uma bacia hidrográfica pequena, e que quando chovia anualmente, aquela água era água utilizada para que as pessoas pudessem da cidade beber, tomar banho, cuidar da casa, e os animais da região também utilizaram aquele precioso líquido, né? Não existia, na época, nenhum tratamento de água, nada disso. Quer dizer, a gente fazia, a meninada, e eu era menino nessa época, fazia daquilo ali uma farra, que nós tínhamos que transportar em lombo de jumentos a água para abastecer a cidade. Então tinha assim, tipo uma fileira de jumentos carregados de ancoretos, né, que é aquele feito de madeira, que você ia lá no açude, a gente chama de a barragem era açude, enchia e saía entregando nas casas, cobrando ali um valor pequeno. De certa forma já estava dando, era uma maneira de empregar também aquela criançada que ficava à toa, né? Sim. E essa água, sem nenhum tratamento, era água que era utilizada pelas pessoas vamos dizer assim, no dia a dia, para fazer a alimentação. E como que era usada essa água? Pois é, obviamente, um tratamento que você dá nessa água era a fervura, né? Sim. Para tomar banho, para beber você não ia ferver, a pessoa não fervia. E aí tem uma coisa interessante, é que o índice de mortalidade infantil era muito alto. Quando eu falei em sobrevivência, exatamente baseado em que o índice de mortalidade infantil era muito alto em função dessa água mesmo, não tinha outras chances. Sim. Essa água tinha contaminação de tudo quanto é coisa morria bastante criança, né? Todos nós sabemos que a verminose, muita verminose. A minha mãe tinha uns purgantes meio bravo, né, que a gente falava lá, que eu acho que as pessoas também aqui com certeza passaram por essa fase. Se não matasse a pessoa, se livrava do verme. Você ficava livre do verme. Porque tinha uma farmácia só na cidade, que não tinha médico, não tinha nada disso. Você não tinha esse tratamento. Você tinha uma parteira, você tinha aquelas pessoas que, vamos dizer assim, que tinha uma função social, né, de orientar mais ou menos, aprender alguma coisa, um certo cuidado
Mas não tinha muita ajuda para você, como nós temos hoje, né? Em termos de saúde, embora bastante ainda precária. Mas naquela época a coisa era muito difícil. E principalmente em função dessa questão da água. E outra questão que além de você... Sim, tem alguns cacimbões, né, que a gente chama de cacimbão, que são poços. Na minha casa, por exemplo, tinha um cacimbão no fundo do quintal da minha casa, que mais ou menos uns 30 metros de profundidade, e a água era salgada, salobra, como a gente chamava. Sim. Aquela água toda era também utilizada para fazer comida, porque às vezes quando acabava a água da barragem, você tinha que usar o que tivesse. Sim. Então aquela água era utilizada para isso, para lavar, mas uma água de qualidade também muito ruim, muito inferior, não tinha, né? Você tomava um banho e depois você ficava meio branco, né? Ficava aquela coisa meio tipo praia, né? Sim, um salzinho. O sal. A utilização da água dentro de casa era com muita restrição. Com muita restrição, quer dizer... Não era essa abundância que as pessoas usam aqui, vai lavar o rosto, toma um banho de 2 horas, fica pensando nisso. Eu fico vendo assim, vamos lavar o carro hoje, a gente está ouvindo aí. Você pode lavar o carro com um balde d'água, mas... Você falar hoje que tem que lavar um carro com um balde d'água, o pessoal fica espantado. Mas você tinha que, lá não tinha carro na época também, mas você tinha que lavar as panelas, não lavar tudo. A minha mãe fazia isso, era com pouca água, ou seja, era uma bacia lá com água e jogar aquilo tudo e tá reutilizando aquilo da melhor maneira possível. Sim. Porque não tinha como gastar, né? Essa água que era um líquido muito difícil de você encontrar em quantidade. Sim. Né? Não existia, por exemplo, na minha cidade, por exemplo, a dificuldade também, quer dizer, tem algum outro, o próprio Estado era muito omisso. O Estado, sair de Fortaleza, a 600 quilômetros que é a distância da minha cidade, uma ação de um governador, ou ação de alguém, de um deputado, para chegar lá era muito demorado para poder a coisa acontecer. E como foi o choque de você depois viver essa cultura aqui de abundância aqui do Sul? Pois é, eu falava o seguinte, primeiro eu queria lembrar que o meu pai era agricultor, ele tinha uma propriedadezinha pequena lá, e eu ficava observando a luta dele, porque, só relembrando, a região nossa lá é a região de Caatinga, né? O biomassa lá, a biosfera lá é a Caatinga. E o meu pai fazia derrubada naquela época da Caatinga, queimava a Caatinga, para poder facilitar o plantio do milho, do feijão, e na época tinha algodão também lá na região, que depois terminou desaparecendo em função da praga do bicudo que apareceu e aí demorou tudo e não tinha mais como controlar. Foi um problema muito sério também, porque a região vivia também do algodão lá. Tinha algumas usinas em Juazeiro do Norte que compravam todo esse algodão. Então era uma fonte de renda interessante para o produtor. Era a única fonte de renda maior, era o algodão. Então isso acabou. Então plantava fazia aquela... O bicudo veio da África, né? Veio para lá e aquele controle antigo, muita gente se contaminou também com aqueles venenos, aqueles agrotóxicos, na época era veneno que chamava. Usados contra o bicudo. Era contra o bicudo. E o feijão, o milho, né? que era o básico para alimentação, para se alimentar, não era para vender, era para se alimentar. Então você tem que fazer aquela roçada lá, queimar, quer dizer, já estava contribuindo naquela época para uma derrubada da caatinga, da mata nativa, vamos chamar assim. Mas eram áreas pequenas. Como eram pequenas, dava tempo no ano seguinte, ou daqui a 3 anos, normalmente ele plantava aqui numa área e passava uns 3 anos para poder voltar a plantar na mesma área, fazia um rodízio, ele já fazia uma alternância de área plantada naquela época. E a caatinga, tipo pousio aqui, tipo que os pomeranos fazem aqui, faziam, né? Faziam, né? E a gente também recomenda, né, fazer a rotação das áreas para poder dar tempo ao solo se recuperar. E isso recuperava mesmo, porque quando voltava 3 anos depois, ou 4 anos, a caatinga já tinha se regenerado e automaticamente já tinha o solo, que também é um solo raso, você conhece o Nordeste, aquele solo lá é um solo raso, muito fértil, né, mas muito raso. Exatamente porque não chove muito, né? Por isso e esse ciclo se fechava sem utilização. pH bom, né? pH muito bom. Esse ciclo se fechava sem ter que introduzir adubação natural. A gente podia até dizer que na época o orgânico já estava lá implantado, né? A gente fala muito hoje na agricultura orgânica, que é uma opção muito boa, mas na época já se fazia isso, né? Se mantinha dessa maneira, sem utilização de insumos, né, que viesse de fora da propriedade. O primeiro a utilizar esse insumo, principalmente agrotóxico, foi a praga do bicudo. Do bicudo, que fez essa introdução lá, né? Introdução disso aí. Né? Mas feijão, o feijão você usava algum agrotóxico também, mas quando você ia armazenar, né? Sei.
poder botar para aqueles não tubos. estragar, para manter por mais tempo. Isso, nós tínhamos lá um sistema de tubos de zinco que eles faziam aquilo ali, aí botava o feijão, lacrava tudo com cera, botava um BHC da vida, acho que era isso, não me lembro bem qual era, eu era criança nessa época. Mas se usava um pouco para manter, para acabar com aquela Zé Arnaldo, eu fiquei muito impressionado com aquela história que você botou no Facebook, contando, né, justamente esse momento seu. E justamente depois, quando você veio conhecer a abundância da água, principalmente aqui na região sudeste, isso é muito interessante para vocês conhecerem, os telespectadores da TV Ambiental. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.